Aí eu mandei essa mensagem para ele aqui. Inclusive tá ali. Preciso abrir minha mente para abrir o perfil do Twitter e postar mais coisas. E aí eu postei essa imagem do Twitter, dessa postagem do Twitter. Book of the Day, How to Reduce Binary Size in C++. Aí eu já mandei para ele, você sabe que o negócio falhou quando tem uma palestra com esse nome. Então assim, você sabe que tem alguma coisa errada na forma de você programar na linguagem, quando você precisa fazer uma palestra, como reduzir o tamanho do binário em C++. Agora vamos lá? Olha que interessante. Olha só, esse é o nosso game, certo? Olha o tamanho do binário, ele tem 61 kilobytes. Já com o engine linkado. É o código que a gente implementou ali agora para o game, o main.c, hero behavior, first map behavior e o engine linkado. O binário tem 61 kilobytes. Sacou? Pense bem. E isso está enorme. Porque se vocês pegar aqui os testes, olha só. Ah, mas eles estão... Espera aí, olha só. Pronto. Strip. exe. Olha isso aqui. E tá grande. Sacou? E tá enorme. Eu te confesso que tá enorme isso aqui. Então, cara, tem uma coisa errada se você precisa se preocupar em reduzir o tamanho do binário. Wesley, vixe, não vai ter o link. Já viu o SDK, eu ia usar para multiplayer. Só colocar Rust versus C++ versus Go versus C Sharp que aparece. Conheço o básico, eu curti a Tix que é uma das libs do backend. Se eu for fazer alguma coisa rapidinho, assim, do tipo programar rápido, como eu não sou um exímio programador de Rust, provavelmente não vou ser, mas nunca diga nunca, né? Eu iria de Go. E usaria a própria biblioteca padrão do Go para implementar o HTTPD, HTTPS support, request, etc. E atender as requisições. Se não fizesse C++. O negócio é que esses sistemas remotos, quando você é diferente do discurso que eu tenho aqui de performance. A gente tem uma preocupação com segurança essencial, mas a preocupação com segurança mesmo é devido ao código de multiplayer, client e server, porque esse pode ser exploitado com facilidade remotamente. Então, assim, implementando um sistema remoto para atender certas requisições, se você não tem muita experiência com isso, vai fazer um RESTful API da vida, vai com alguma coisa testada, sacou? Enquanto você desenvolve essa destreza. Só por precaução. Mas o problema é que também quando você para de implementar essas coisas em uma linguagem que te permite expressar software com muita performance, com alta performance, e sempre acaba caindo para, por exemplo, essas implementações com essas linguagens de mais alto nível e bibliotecas que te entregam as funcionalidades prontas, o problema é que você acaba por não desenvolver a destreza e nunca utilizar elas. Então, a melhor forma de aprender alguma coisa é fazer. Vai lá e fazendo você aprende, né? Wesley Fernandes, o DB e a API não é para back-end nem nada, é para leaderboard. Mas leaderboard também faz parte de back-end, né? Porque você vai ter que armazenar isso em algum lugar. Teria algum problema? Cara, não tem problema se você fizer direito em qualquer linguagem, até JavaScript. Eu te confesso que eu já implementei multiplayer em JavaScript. Com um teste que eu fiz, eu escrevi um engine em JavaScript uma vez. E não tem muito tempo, deve ter 3 anos atrás. WebGL, JavaScript e só. E aí eu usei o WebSocket para fazer um multiplayer e escrevi um server em Node que atendia as coisas, fazia o lobby e tudo mais, esperava o pessoal chegar para iniciar a partida, para fazer o matchmaking. E implementei esse engine em JavaScript. Eu te confesso, funcionou. E como tudo executava no
no GPU, a maior parte das coisas executava no GPU, funcionava e era razoavelmente rápido. Só que razoavelmente rápido para um computador de trilhões de gigahertz, né? Esse engine que a gente fez aqui vai executar bem, muito bem, num Pentium 100 MHz com, sei lá, 16 GB de memória, 8 GB de memória. Então, depende muito de onde você quer, de para onde você quer levar o teu game. No caso do back-end, eu tenho uma preocupação muito grande com referência a custo. Porque o client, que no caso o jogo em si, ele vai executar no computador dos jogadores. E é como, por exemplo, fazer um design ruim de UI para um aplicativo na App Store ou Google Play. A gente compra um celular, inclusive, cadê meu celular? Acho que eu deixei na cozinha. Só me toquei agora para vocês verem como eu me preocupo com o celular e quanto uso o celular. E eu tenho uma preocupação grande porque às vezes eu vejo uns designers fazendo uns trabalhos que eu considero ruins, porque não gosto de usar, não em relação ao meu gosto, mas você vê que alguma coisa que fica muito fora do lugar, dá muito trabalho, você tem que arrastar demais, ou principalmente mau uso dos pixels. E a gente pagou muito caro por aqueles pixels no display dos celulares. E as pessoas vêm, os designers vêm e fazem aquela merda usando aquilo ali, usando um pixel demais e mostrando pouca informação. E eu me sinto desrespeitado. Então fazer um jogo que é lento e que demanda um hardware muito grande, quando na verdade, nesse caso em específico que estamos falando, você poderia otimizar e fazer com que ele executasse em hardware muito mais barato, muito menos caro, porque nada no Brasil é barato hoje em dia, né? Eu enxergo como um desrespeito ao cliente, ao jogador. E eu não gosto de desrespeitar as pessoas que se propõem a consumir aquilo que eu crio para eles. Então tem esse relacionamento de carinho, de respeito mútuo, entendeu? O jogador, é o clássico, né? O jogador vota se o teu jogo é bom ou ruim com a carteira. Ele vota com a carteira, se é bom ele compra. Então o respeito é muito bom. Em relação ao back-end, por outro lado, eu te confesso que é uma conversa inversa, porque a gente está pagando por esse custo, não é o jogador. Então eu já otimizo por outra razão, por uma outra direção, que é consumir o mínimo possível. E eu te confesso que nos projetos que eu trabalhei, a maior parte das coisas eu já fazia no intuito de rodar numa VM de 6, 7 dólares na DigitalOcean, entendeu? Porque com 512 megabytes de RAM, mano, você comporta muita gente com isso. Muita. Com 1 gigabyte de RAM, você comporta muitos jogadores ao mesmo tempo. É impossível. Sacou? É impossível. Então, basta ter banda e CPU. Então, se você escreve o multiplayer em C, e você toma o cuidado de aprender o necessário para fazer isso com uma certa segurança, para mitigar situações exploitáveis, por exemplo, sem dúvidas você vai mais longe. Porque além de fazer o jogo, além do jogo ser bom, e no nosso caso, além de fazer o engine para que a gente tenha controle de para onde a gente vai levar o jogo e como a gente vai levar o jogo, do que a gente de fato vai poder fazer no game, é que isso seja sustentável para manter até que o jogo pegue. E no caso de um jogo multiplayer, a gente vai ter que pagar a infraestrutura disso por mês. Entendeu? É importante tomar esse cuidado. É importante respeitar quando os outros estão pagando por algo que a gente fez. Importantíssimo, é uma questão de honra. E é importante nos respeitar. E sermos bem sóbrios quanto às possibilidades de nos tirarmos do mercado que nós mesmos nos inserimos. Como isso, criar alguma coisa que seja muito caro. Eu trabalhei num exchange de cripto há vários anos atrás. E a gente tinha lá
um custo real de $10.000 por mês de Google Cloud. E quando entrei, tomamos a decisão de migrar tudo para nosso próprio grid, construído from scratch. E a gente chegou num host de máquinas físicas e alugamos 3 máquinas físicas. 3 ou 4 máquinas físicas, não lembro, acho que foram 3 máquinas físicas. E criamos um grid de Kubernetes, e migramos absolutamente toda a operação da empresa para lá. Levamos um tempinho para fazer isso. E quando a gente migrou, a partir do dia que a gente virou a chave, os custos caíram de $10.000 para $600. E isso significa uma exchange de razoável sucesso. $600 por mês de infraestrutura é muito dinheiro. Muito dinheiro. Um grande amigo meu tem uma startup de carros, de venda de carros, fora do Brasil. Ele é muito fera, ele criou sozinho. Super motivado, implementou tudo, ele é o cara do C#, né? E aí ele conseguiu com a Microsoft, com a Azure, um programa de meio que de incubação, onde eles provém algo, eu não lembro exatamente, acho que, se eu não me engano, uns 10, 15 mil dólares por ano, ou em 2 anos, alguma coisa assim, para ele usar. E aí ele começava a implementar as coisas, eu falava, cara, fica ligado nisso aí, porque em algum momento a chave vai virar e você vai começar a pagar. Ele, não, tem muita coisa para usar e eu tenho um mínimo para usar. Olha isso, tem um mínimo para eu usar, senão o pessoal revoca. Se o pessoal revogar, eu perco o acesso aqui, eu perco o serviço aqui, for free. Isso aí já é feito de propósito, para você criar algo que vai ser difícil de você reduzir depois. Entendeu? E aí eu falava, cara, fica ligado, porque vai chegar no momento que você não vai conseguir reduzir isso aí. E aí foi passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Quando chegou no último mês, ele estava com uma conta aí que era, sei lá, 3 mil e poucos dólares, 3 mil dólares, alguma coisa assim. Dólares não euros, porque ele está na Europa. E aí bateu o desespero, né? Eu falei, olha, pega essas máquinas todas, Windows Servers, esses Windows Servers, você vai migrar tudo com o .NET direto no Linux para máquinas Linux bem pequenas. E, mas isso aqui, tá vendo esse tal desse SignalR que você está usando? Você tem que migrar tudo para WebSocket. Porque o SignalR cobra por requisição, ou pacote de requisições. E não tem por que você pagar por uma coisa que é simplesmente um socket conectando no seu serviço. E ele levou um tempinho e ele conseguiu reduzir. E hoje ele paga 100 e poucos dólares. E ainda está alto. Entendeu? Mas assim, ele estava gastando 3 mil dólares. E a Microsoft queria que ele gastasse mais, senão eles cortavam o benefício. Para quê? Entendeu? Tem que ter muita calma nessa hora, muito cuidado. E tudo que a gente já faz pensando no trabalho que vai dar para manter e qual o custo para manter. Porque é a mesma coisa com software e linhas de código. O código mais rápido é aquele que não executa. E as tarefas de trabalho e do dia a dia que dão menos trabalho são aquelas que você não precisa fazer. E os serviços mais baratos são aqueles que você não tem que pagar.